Vou começar aqui, eu vou começar me apresentando para vocês, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, o que eu faço, as redes sociais que eu tenho, até para vocês terem uma base aí, porque a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre redes sociais, que é muito importante vocês terem presença online. Então, vou começar aqui. Eu comecei criando a minha página no Facebook, tá? Essa página aqui, Mizaki Design. Mizaki foi um nome que eu adotei para mim, tá? Um nome fictício. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Nome fictício, tá? Que eu fiz para mim. E, gente, desculpa que eu tô com o celular para ver como é que tava. Pronto, saiu. E eu fiz esse nome fictício antes de ter essa primeira página, que eu tinha uma outra página. E tô aí desde meus 13 anos, tá? Conhecendo o design. Não vou dizer para vocês que eu comecei com 13 anos, obviamente, como eu faço hoje, porque foi toda uma construção. Eu tenho 28 anos e naquela época era muito difícil você viver de design e até mesmo falar sobre design era algo muito restrito ainda. Hoje a gente tem várias pessoas que falam sobre e os caminhos estão bem mais fáceis para você ter conhecimento. Então, eu comecei com 13 anos, fui me desenvolvendo. Em 2017, eu fundei a minha empresa, tá? No final de 2017. E, desde então, aí venho construindo uma carreira no design. E eu quero apresentar para vocês aqui hoje o que eu fiz, tá? Certo para mim e eu acredito que vai dar certo para vocês também. Então, aqui é a minha página. Eu tenho minha página, tenho o meu canal no YouTube, que ele também já é bem antigo. Se vocês verem aqui, hoje ele tá Letícia Oliveira. Lá embaixo, o primeiro vídeo que eu postei foi há 8 anos atrás. E Photoscape ainda, mexendo no Photoscape. Então, aí tem uma carreira bem longa. O meu Behance também, que é muito importante vocês possuírem o portfólio de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O meu Behance, o meu Instagram, que hoje é uma das ferramentas que mais tem permitido pessoas se desenvolverem e criarem negócios online. Então, é muito importante você ter o seu Instagram, você colocando aqui uma bio legal sobre o que você faz, quem você é. Tem umas publicações também legais para você mostrando o seu trabalho e tudo mais. Show! E, por último, recentemente, eu adquiri este grupo aqui. Foi até engraçado, eu tinha esse grupo que se chamava Mizaki Design. Aí eu mudei o nome dele e ele estourou. Até se vocês quiserem entrar, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, se vocês quiserem acessar. Aí lá você pode divulgar seus projetos, seus trabalhos, conseguir clientes, etc. Então, agora a gente vai começar para a aula em si, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre mim durante a aula. Então, do que a gente vai começar primeiro a falar qual o segredo por trás de quem vive de design? Eu entendo que você talvez hoje, se a sua realidade hoje for não ter clientes, que já foi a minha também, eu entendo que você ache que seja difícil esse caminho de conseguir viver, se manter, tá, com o design, mas é totalmente possível. E qual o grande segredo por trás de quem vive de design? O segredo é você se especializar e começar. E, às vezes, começar e se especializar, que foi o meu caso. Eu comecei na cara e na coragem, sem ter noção, tipo assim, praticamente nenhuma. Só tinha aquela aptidão de eu gosto disso e eu me interesso por isso, então eu vou fazer isso. E aí fui me especializando até chegar à atualidade. Então, a gente vai entender isso melhor, tá? Primeiro, para você se destacar como designer, você não pode sair oferecendo seus serviços de forma aleatória. Por exemplo, aqui no grupo que eu deixei para vocês. Você acessar o grupo aqui, vou jogar lá e, enfim. Isso não é um método eficaz, tá? Para você conseguir cliente. Então, já começa por aí. Não pode ser de forma aleatória. Você precisa organizar o que você vai fazer, quem você pretende atingir, beleza? E para ficar bem claro na sua mente isso, você precisa correr atrás dessa resposta. Então, você precisa entender quem você quer atender. Se você quer atender, não sei, comércio local, se você quer atender pessoas que fazem lançamento, você precisa ter essa noção, tá? Do que você vai se especializar. Então, esse é o segredo. Se vocês observarem hoje,
grandes nomes no meio do design fazem isso. Eu até destaquei alguns aqui, como Marcelo Kimura, ele é focado em branding, identidade visual. Pedro Paneto, identidade visual, proporção áurea, que foi ele que difundiu, né, a proporção áurea aqui no Brasil e no mundo também. Inclusive, já foi mencionado em vários livros. Thales Ramires, que é Emotion, tá? Diana Coe, que identidade visual também. E tem muitos outros também influentes. Então, o que essas pessoas têm em comum é que elas se especializaram em uma determinada coisa. Eu hoje me especializei em layouts, que eu gosto de criar layouts. Então, o ponto-chave para você decidir o que você quer fazer é você pensar, cara, o que eu fico o dia inteiro se deixar fazendo? Isso dentro do design, obviamente. Então, precisa ser algo que você goste de verdade. Tem várias vertentes no design. Você não precisa fazer tudo. Tipo, você precisa se especializar em alguma coisa. Designer que faz tudo é visto como o cara, tipo assim, quebra galho, digamos assim. Isso não é legal, porque você não consegue construir uma carreira consistente, tá? Tendo esse tipo de imagem perante os clientes. E quanto mais você, por exemplo, você atrai um cliente com essa ideia de que você é um designer que faz tudo, ele vai falar de você para outro que vai vir também com essa mentalidade. Designer faz tudo. Então, vai te entupir de projetos lá que talvez você nem se identifique, mas você vai estar fazendo só para você ter uma ideia de que você está vivendo de design. Só que você acaba ficando frustrado, tá? Então, se conheça, tá? Como profissional, o que você gosta de fazer. Eu amo criar interfaces, eu amo criar, combinar elementos, diagramar. Então, isso faz parte de mim. E por isso eu decidi me especializar em layouts. Show? E então, esse é o segredo, a especialização. Então, tá. Tenham isso em mente, tá? E agora, como estruturar o seu faturamento e suas metas, tá? Isso é muito importante, gente. E aqui eu tenho um método que eu desenvolvi e aprendi na prática, tá? Que eu julgo ser eficaz para você ter uma consistência de faturamento. Então, vamos lá. O seguinte, uma estrutura inteligente de faturamento. Um cliente ou mais... Eu vou abrir aqui para vocês verem a minha tela, porque vai ficar melhor para vocês entenderem. Deixa eu aqui. Deixa eu conferir só aqui no celular se está certinho. Então, aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Tá dando para ver certinho? Então, aqui, uma estrutura inteligente de faturamento é o seguinte: um cliente ou mais que pague semanalmente. Aqui você pode ter clientes que sejam avulsos, tá? Ou um cliente específico, que eu já tive um cliente específico que ele me pagava toda semana. Então, por exemplo, eu criava de segunda a sexta projetos para ele e ele me pagava no início da outra semana. Ou na sexta-feira. Então, você combina direitinho com esse cliente. Ou você também pode pegar projetos avulsos. Então, por exemplo, vou criar uma landing page para alguém. Aí você cobra um valor avulso naquela semana. Então, você estruture a sua forma de faturamento com bloquinhos, porque isso vai te ajudar muito a você ter uma noção maior de quanto você está faturando, do seu potencial. E um cliente ou mais que pague de 15 em 15 dias. Então, aí eu também já trabalhei com uma agência que era assim, eles me pagavam de 15 em 15 dias. Então, eu fazia os projetos naqueles 15 dias. Aí, eles ali, no caso, tinham um método um pouquinho mais burocrático, né? Porque eles eram uma agência um pouquinho maior. Então, eles tinham assim, eu tinha que emitir a nota fiscal, aí eu emitia lá, botava na data, e na data X eles me pagavam a mesma coisa para outra data X, que era de 15 em 15 dias. E um cliente ou mais que pague por mês. Então, aqui, normalmente, vão ser clientes que você administra página no Facebook, você administre no Instagram e tal. Você vai conseguir aí clientes que paguem por mês. Então, essa estrutura que eu julgo ser melhor para você ter uma noção maior de quanto você está faturando e, principalmente, para você não ficar na mão, tá? Então, assim, eu vou tirar aqui a tela. Então, aqui você não vai ficar na mão você tendo essa estrutura. Por quê? Eu vou explicar para vocês.
Primeiramente, uma coisa que muitos designers passam é aquela falta de noção de que eu estou lucrando com o design. Então, isso frustra muitas pessoas. Então, assim, você frustrado, você não tem o potencial que você poderia ter. Então, aqui você tendo essa estrutura de semanalmente eu estou vendo dinheiro entrando, de 15 em 15 dias eu estou vendo dinheiro entrando, de mês em mês eu estou vendo dinheiro entrando, cara, isso vai te dar um gás absurdo. Você não tem noção. Eu passei por isso, eu vivi isso, e te dá um gás absurdo. Você vê que tudo valeu a pena, entende? Então, você vai ter essa disposição maior. Aí, show. E agora, o principal disso é você criar metas. Então, não é algo aleatório. Porque sem metas, você não planeja as coisas. Então, você precisa ter uma meta. Então, aí, vamos lá. Digamos que você tenha suas contas, né? Que é maior motivação que boleto para pagar. Não tem, né? Então, se você tem boleto ou se você não tem boleto, seus pais têm boleto, considere os boletos dos seus pais ou os seus próprios. E você vai criar aí uma estrutura, tá? De faturamento. Então, vamos lá. Digamos que eu gaste R$ 500 em boletos todos os meses. Aí aqui você vai ajustar os valores. Aqui eu estou apenas colocando algo fictício, tá? Então, R$ 500 em boletos. Show. Tenho 500 de custos que eu preciso pagar. Aqui você deve incluir. Aqui eu considerei boletos, mas é interessante você colocar mais uma meta, que seriam os valores fixos da sua empresa. Só que isso é um pouquinho mais avançado. Então, isso aqui a gente pode, por hora, desconsiderar. Beleza? Então, R$ 500 de boletos, show. R$ 500 de realizações. Por que realizações? Cara, não é legal tu trabalhar só pensando em pagar boleto. Isso é tão desmotivador. Tipo assim, é muito chato. Então, você precisa ter aí um valor que seja para realizações pessoais, seja também profissionais, por exemplo, você comprar um livro que você ama e que você quer ter relacionado a design, ou outras realizações que não tenham a ver com design. Show? E R$ 500 de capital de giro. É muito importante você ter capital de giro. Imagina se teu PC da pane aí, alguma peça quebra e tu não tem dinheiro. Ou tu não tem um cartão de crédito. Porque às vezes esse teu capital de giro pode ser também cartão de crédito. É importante você ter, seja em crédito ou realmente em dinheiro fixo, né? Débito, digamos assim. Então, beleza. Então, aqui para começar, a gente vai ter um faturamento aí de uma meta de R$ 1.500. É uma meta ok, tá? Tem como você faturar mais do que isso com design, mas para início, tá? Para ser um valor assim, por que 1.500? 1.500 hoje é um valor mais ou menos que você consegue aí pagar suas contas, um pouquinho apertado, mas consegue ainda pagar. Se você colocar menos do que isso, você vai estar considerando aí que, tipo assim, você não vai estar vivendo daquilo, entende? Vai soar como você, só estou aqui fazendo um bico, que eu ganho uns R$ 500 por mês. Então, não queremos essa ideia. Você tem que riscar isso na sua cabeça. Então, de 1.500 para cima é o que a gente vai considerar aqui. Ok, agora você deve estar pensando, tá, R$ 1.500, como eu vou fazer isso? Aí, ou seja, você pense naqueles bloquinhos que eu te falei. Então, vamos lá. A gente vai fazer o quê? Esses clientes que te pagam semanalmente, você vai criar um valor ali, né? Uma meta semanal para você estar ganhando e preenchendo esse bloquinho desse cliente. Então, aqui eu coloquei que você vai ter a meta de R$ 250, tá? Na semana. Então, como a gente está considerando aqui só 1.500, esse 250 vai poder ser em qualquer semana, tá? Mas, se você quiser lucrar mais, você pode aí considerar 250 por semana, que seriam 4 semanas, 250 cada uma. Aqui vamos considerar como se fosse na primeira semana você precisa fazer R$ 250. Ou você pode separar esse valorzinho, né? Nas 4 semanas. Então, você pega aí o 250, Você pega os seus 250 e você divide aí por 4 semanas. Você vai ter que faturar por semana R$ 62,50. Talvez seja até um bloquinho mais alcançável para você que está começando agora. Show! O segundo bloquinho é um cliente que pague de 15 em 15 dias. Então, aí seria legal você tentar fechar um cliente, cuidar de uma rede social, alguma coisa assim, por R$ 750. E ele vai te pagar 350, 350. Ou também, como eu falei para vocês, eu pegava demandas, né? Várias demandas, e eles me pagavam de 15 em 15 dias. Também tem como funcionar isso. E, por último, um cliente que pague
500 por mês para você. A mesma coisa. Vai ser ou cliente de você vai criar social media para rede social, ou um cliente que você vai criar vários tipos, como se, por exemplo, você pegar uma agência, vários tipos de projetos. Então, deu para vocês entenderem a estrutura, tá? Essa é a minha estrutura que eu julgo ser muito boa para você que está começando, tá? Você não ficar desesperado olhando, caramba, tem que ganhar R$ 1.500 no mês, o que eu vou fazer? Então, você estrutura isso em 3 etapas e você vai preenchendo os bloquinhos. Então, por exemplo, você tem uma meta essa semana agora. Eu vou conseguir um cliente para me fazer esses 250 nessa semana. Você botou essa meta. O que eu vou ofertar para esse cliente? Que cliente que eu vou buscar para me ofertar o que para ele? Aí a gente volta lá para o segredo da especialização. Você vai ter que se especializar. Você provavelmente já tem algo aí que tu goste muito no design, que talvez você não tenha percebido, tá? Que você pode usar isso como... não sei se vocês já ouviram falar sobre copy. Então, você pode usar isso como o seu texto persuasivo para você chamar a atenção dos clientes. Então, eu, como me posicionando como especialista em layout, chamo muito mais atenção do que eu falar, sou designer. Muita gente, tipo assim, tá, designer o quê? De sobrancelhas? Infelizmente, confundem. Então, essa é a ideia, uma estrutura de faturamento onde você consiga visualizar etapa por etapa, sem você ficar naquele desespero de eu preciso fazer 1.500, eu preciso fazer R$ 2.000, ai meu Deus, o que eu faço? Show? Beleza. Agora a gente vai para os meios de conseguir cliente. Você deve pensar, cara, como que eu vou conseguir cliente? Tudo bem, eu tenho estrutura ali legal, bacana de faturamento, mas o que eu vou fazer? Inclusive, eu tenho um e-book, tá? Depois eu vou deixar para vocês aqui o link do Telegram que eu liberei lá. Eu tenho um e-book onde eu falo mais profundamente sobre formas de conseguir clientes que eu fiz, tá? E vou deixar para vocês, que é um e-book gratuito, e seria interessante vocês lerem também. Então, beleza. Aí você vem, para muitos tem esse desespero, né? O que eu vou fazer para conseguir clientes? Então, antes de você pensar em ofertar serviço, você tem que ter um checklist aí de guerra, né? Antes de você ir para a luta. Vamos lá. Qual é esse checklist? Um portfólio criado. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela. Vou mostrar para vocês o meu portfólio, tá? O meu portfólio, ele não está totalmente acabado, como eu desejei, como eu queria, né? Que estivesse. Mas você precisa, pelo menos, ter, né? O portfólio, alguma coisa para você mostrar para o seu cliente. Porque o cliente, ele gosta de ver isso. Então, aqui, por exemplo, atualmente eu tenho feito muitos projetos para lançamento. Então, eu coloquei aqui, também faço interface, apresentação. Aqui foram alguns projetos que eu fiz para a Unimed, quando eu trabalhei com uma das agências. Aqui com a Quartzolite, que foi também com aquela agência que eu falei para vocês de 15 em 15 dias que me pagavam. Para essa agência eu criei para a Quartzolite, Placo, Brasility, para a Unimed também, nessa que eu também criei. Aqui também foram alguns, onde essa agência que eu trabalhava criando posts mais para restaurante. Então, aqui eu estruturei, né? Botei um pouquinho de cada coisa do que eu faço, do que eu gosto de fazer, e quais clientes eu vou atrair fazendo esses projetos. Então, aqui eu tenho, tá vendo? E é sempre interessante no seu portfólio você criar uma ambientação legal para as artes que você vai colocar ali. Show? Então, crie mesmo, como se você estivesse criando um projeto aí para o cliente. Se você tem esse match, eu sou meu cliente, então você vai e cria uma apresentação legal. Essa apresentação aqui foi de 2018 que eu fiz. Aqui também, ó, tem outra. E o legal é que, tipo, no Behance, você tem como chamar muita atenção. Então, assim, é legal você ter um portfólio de site, é bacana, mas se você está começando agora, eu indico muito você ter um Behance legalzinho, bonitinho, você estruturar lá tudo que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, tá? No início, você vai pegar clientes, às vezes, que, tipo assim, como eu falei, especialização é o segredo. Mas, às vezes, você vai precisar pegar um cliente que não tenha a ver com o que você faz, gosta de fazer, né? Para preencher ali um valor que você precisa no mês. Mas o ideal, para você se destacar e manter uma carreira consistente, é a especialização. Então, aqui você tem que ter um portfólio, tá? Agora aqui, portfólio criado, Instagram.
com informações suas, projetos e etc. Então, é importante vocês terem um Instagram. Galera, se essa reunião aqui cair, eu vou abrir outra, porque tem limite de 40 minutos. Aí eu vou mandar para vocês o link lá no WhatsApp, beleza? Só avisando aqui, porque caso aconteça alguma coisa. Aí, voltando aqui. O Instagram, tá? Com as suas informações. Aí que eu coloco especialista em layouts, transforma lançamentos através de layouts, interface, social media e gráfico, 15 anos no design. E aqui eu tenho o meu LinkedIn, onde eu tenho aqui alguns botões e tal, que eu achei uma forma prática de ter vários botões e coisas assim para a pessoa ir, né, pelo LinkedIn. E o LinkedIn, tô falando errado, Linktree. E esse Linktree, eu pago aquele pago, né? Todo mês é baratinho. Então, assim, é interessante você investir nisso, porque é muito prático, gente, sério. Muito prático mesmo. Aí, show. Aqui eu tenho uns 3 destaques, tá? Que tem a ver com o conceito da minha marca. Inclusive, a minha marca tá aqui no Behance, tá? Show. E aqui tem as publicações. Aí você cria isso em identidade visual. É sempre interessante você colocar um apelo também mais humano, tá? E você vai estruturando aí isso. Show. Tem o WhatsApp Business e o Telegram, tá? Ou o Telegram ou ambos. Eu uso ambos, porque tem uns clientes que usam o WhatsApp, tem outros clientes que utilizam o Telegram. Está em grupos relevantes sobre design no Facebook. É muito, assim, os grupos é um relacionamento de amor e ódio. Tem cliente lá que são muito, que atrai, assim, cliente meio, né? Mas tem outros que não. Tem outros que você consegue clientes bons, que pagam certinho. Então, é bom você filtrar, sabe? Preciso desse serviço. Você observa bem o cliente, a forma que ele fala, beleza? Mas é muito importante você estar em grupos, porque você consegue falar com outras pessoas, ter experiências diferentes. E agora, se pesquisarem o teu nome no Google, o que as pessoas acham? Gente, você tendo o Instagram, Behance, YouTube, cara, a pessoa pesquisar teu nome ali, vai aparecer para ela. Então, você não pode ser um designer 007 que se esconde, ou um ninja aí, tipo, você precisa estar à mostra, você precisa fazer as pessoas te verem. Então, pesquisa aí seu nome e vê se a pessoa consegue te encontrar. Você tem site? Aqui, o site é muito necessário. Hoje, o meu site está passando por um processo, né, de reestruturação, porque eu estou totalmente sem tempo, para falar a verdade, e ele está parado. É bom você ter sim, mas, como eu falei para vocês, se você está começando, o Behance é um ótimo local para você iniciar. Ali tem uma estrutura boa. Então, mas anote aí, ter um site é bem legal. E exponha suas experiências para o mundo. O que é isso? Por exemplo, no seu Instagram, no seu Facebook, ou nos próprios grupos, você falar sobre você falar sobre suas experiências, mostrar seus trabalhos, tudo que você faz, sabe? Na área. Então, é muito importante isso, você mostrar para as pessoas que você existe, beleza? Então, você já deu para entender que você precisa se mostrar para o mundo, tá? Sem isso, você não, assim, não vai muito longe, gente. Precisa ter essa noção de que hoje, principalmente no Instagram, é uma rede social bem competitiva e você precisa se mostrar, tá? Então, beleza. Eu vou te fazer um desafio hoje, tá? Para você fazer hoje isso, tá? Tendo essa checklist de guerra aí, você vai ir aí no seu Instagram, onde você mora, você vai pesquisar, vai tentar achar aí algum negócio local que você já conheça, ou você pesquisa aí, e você vai olhar esse perfil, vai ver ali o que você acha que pode mudar, o que você acha que pode melhorar, e você vai entrar em contato. É legal você... Esse momento aqui é para criar relação. Então, talvez seja interessante você curtir alguma coisa, comentar, aí você dá aí um espaço de um dia, depois você vai montar um textinho persuasivo, tá? Você não pode ofender o cliente, precisa ser algo persuasivo. Então, você vai montar um textinho. Eu montei aqui um para vocês terem uma noção. Seria mais ou menos assim. Boa noite, @choperia tal. Eu tenho acompanhado seu perfil, gosto bastante dos seus produtos.
ou serviços, né? Dependendo do que for. Você tem um ótimo negócio. E eu me senti entusiasmado ou entusiasmada em te enviar umas dicas que eu acredito que vai melhorar ainda mais o seu negócio. Você teria um tempo para me ouvir? Espero seu retorno. Atenciosamente, fulano designer. Você enviando essa mensagem, você mostra para o cliente ali que você se preocupa, que você está tentando criar uma relação. Ali você vai sutilmente marcar uma reunião sem ele saber, tá? Isso não vai ser invasivo, porque ali você não vai vender nada. Você não, em hipótese alguma, nesse primeiro contato, você tem que vender alguma coisa, gente. Esquece. Ali é relação. Você vai criar uma relação com a pessoa. Então, você vai elogiar o negócio da pessoa, porque no Brasil hoje, muito tempo, na verdade, os empreendedores pequenos são os que é o que move o Brasil. Então, você precisa mostrar que você valoriza aquilo, que você não está ali para ser uma pessoa que vai criticá-lo, mas que vai agregar a esse cliente, entende? Aí, beleza, você foi, mandou lá. Se ele te respondeu, você teve aquele tempinho de conversa, rolou a conversa. No dia seguinte, tá? Não faça no mesmo dia. No dia seguinte, você chega como perguntando: você gostou das dicas que eu te falei? Você se interessou nisso e tal? Se o cliente ali, o possível cliente, se mostrar favorável, aí você segue para a conversa de venda. Se ele não se mostrar favorável, você apenas agradece e vai para o próximo. Essa é uma forma de você conseguir clientes no Instagram. Interaja com as pessoas no Instagram. É muito legal isso. Interagir é um pouco trabalhoso, mas para você que está montando ainda uma estrutura, é essencial isso. Depois os clientes vão vir direto para você, entende? Conforme você vai se mostrando, os clientes vão vir. Vai ter cliente que tu não vai precisar nem mover um dedo, que ele vai vir te perguntar: você faz tal coisa? E você vai fechar o projeto, entendeu? E agora, reuniões e contrato. Marcar a primeira reunião é muito importante. E, assim, isso aqui, muitos designers têm muito medo de como se comportar, o que fazer, como agir. Então, aqui, é fundamental você ter um padrão, tá? Do que você vai mostrar para aquele cliente. Então, é legal você separar já o portfólio, perfis que talvez você já crie. Se você não cria para perfil nenhum, mostre seu portfólio. Você pode criar projetos fantasmas, né? Que a gente chama. Você mostra ali: olha, eu faço isso, isso. E o contrato? O contrato também é extremamente importante, gente. Eu tenho um contrato simples, que eu deixei também lá no meu grupo do Telegram, que eu vou colocar ele aqui agora para vocês acessarem. Só um minutinho. Vou deixar ele lá depois no WhatsApp, para a gente não cortar aqui a vibe da aula. Então, aqui, nesse pequeno contrato, nada de contrato gigante, gente, não precisa. Hoje em dia, um contrato você mandar uma mensagem pelo e-mail já é considerado contrato. Acho que até, se eu não me engano, pelo WhatsApp é considerado contrato, um acordo, né? Então, aqui você coloca o seu nome, nome do seu cliente, CNPJ, CPF de ambos, serviço contratado. Você descreve bem o que você vai ser feito, isso é muito importante, tá? O cliente não vir querer outra coisa, descreve bem aquilo que você vai entregar para ele. Tempo de entrega também é importante, meio de pagamento e condições, tá? Aqui no meio de pagamento, vou pagar por Pix, as condições desse, 50% antes, 50% depois. 75 agora, 25 depois. Aí isso aí vai ser a critério de vocês. Devoluções é muito importante também, porque tem cliente que vem: não gostei, quero pegar dinheiro de volta. Ali você já deixa no contrato que cliente no meio do projeto desistiu, ele já pagou 50%. Aí você analisa, se você fez algo além de 50%, você fala: olha, eu preciso cobrar 75% desse valor. Não, beleza, então eu fico com 50% e você fica com 50% e até onde eu fiz o projeto. Então aí você vai e conversa de boa com o cliente, para conseguir evitar problemas. O quanto menos problema você tiver, melhor. E por último, atrasos. Ali, atrasos você considera atraso seu, né? Porque imprevistos acontecem, ou do próprio cliente, dele não enviar materiais que você precisa. Então, você deixa claro ali que se o atraso for por culpa dele, no caso, né? Você não tem responsabilidade sobre isso. Caso seja sua responsabilidade, você pode agregar ali: eu te entrego uma coisa a mais. Aí você vê direitinho o que você prefere. E como eu falei, eu vou deixar o modelo que eu tenho lá no WhatsApp, o link do Telegram. Beleza?
Agora, meios de fidelizar o cliente. É também um método, uma parte importante, né, disso. Porque não adianta você, consegui o cliente, conquistei o meu cliente, mas não consegui fidelizar esse cliente. E agora? Tem meios de você fazer isso. Então, se o meu objetivo é satisfazer as expectativas desse cliente, ele, quando vem te procurar, ele tá na cabeça dele, tirando aqueles que estão meio perdidos, mas aqueles que vêm já certos do que eles esperam, do que eles querem que a expectativa deles sejam satisfeitas. Então, se você frustrar isso, aí você não vai conseguir fidelizar ele de fato. Então, se você dá atenção a ele ao máximo. Então, coisas importantes para você fazer antes de você começar o projeto. Você peça referências, tá? Cara, a gente não cria nada do absoluto zero. Tira isso da tua cabeça. A gente adapta coisas, a gente pega referências para criar algo, unir ideias. Show? Então, aqui é muito importante você pedir referências para esses clientes. Por quê? Você vai ter uma noção maior do que o cliente quer, você vai conhecer esse cliente a fundo, sabe? Então, é muito importante. Você dê atenção a ele também, responder o mais rápido que você puder. Não é legal, por exemplo, o cliente, eu como imaginando na perspectiva do cliente. Eu mandei uma mensagem hoje para você, digamos assim. Tu me responde amanhã à noite. Olha o tempo disso. Agora, por exemplo, o cliente mandou 1 hora depois você responde. Show, não tem problema. Até para o cliente entender. Isso você pode fazer propositalmente, para o cliente entender que você não vai estar à disposição dele de forma absoluta. Porque tem clientes que são assim. Então, o outro meio de fidelizar é você dar atenção devida sem exageros. E aqui, faça formas de pagamento que dê segurança para ambos. Gente, contratos que são unilaterais não são legais, né, em forma de lei, e nem mesmo não é legal, não é bacana. Então, aqui, a forma de segurança é 50% antes, 50% depois, inclusive também as plataformas. Então, vocês também podem fazer por plataformas, por exemplo, se o cliente pagar por crédito, onde o cliente sinta confiança e você também, onde tem ali um mediador entre você e o cliente, beleza? E para mim o melhor método é 50% do valor. Então, tendo isso em mente, tá? A primeira ferramenta que eu julgo ser muito útil para fidelizar cliente é você dar um bônus que ele não espera. Então, assim, esse bônus não é algo que vai te fazer ficar uma semana criando. Tira da cabeça, nada disso. Você não vai se desvalorizar. O bônus é algo simples que vai ser útil para esse cliente. Então, imagina que você está criando uma landing page para captação de e-mail. Show. Aí você oferece para esse cliente uma arte de anúncio para Facebook Ads. Vai ser super útil para ele. Ele vai sair satisfeito porque ele recebeu uma coisa que ele não estava esperando. E a chance dele voltar a comprar com você é muito grande, gente. É muito grande. Então, por isso que precisa ser algo simples, que não te desvalorize, e útil para o cliente. Não pode ser algo que não tenha coligação com aquele projeto que ele te pediu. Então, por exemplo, ele te pediu uma landing page e você vai criar para ele, sei lá, uma assinatura de e-mail, por exemplo. Tem uma ligação, na verdade. Eu dei um exemplo errado, mas tudo bem. Mas você vai criar, por exemplo, um cartão de visita. É um pouco distante, né? Então, sempre opte por coisas que tenham uma ligação direta, né? Ou não tão direta, mas que faça sentido. A segunda é você ter um design diferenciado. Hoje em dia, tem muita... Com essa questão do Canva, eu nem quero trazer aqui que Canva é ruim ou bom, mas essa padronização tem tirado muito a criatividade das pessoas. Então, a gente vê muitos perfis iguais, com a mesma coisa, da mesma forma. Então, o cliente, quando ele vai buscar um especialista, ele quer algo diferente. Ele não quer o mesmo que se ele abrisse o Canva, ele faria sozinho. Ele quer algo diferenciado. Então, aí vai ter você vai precisar sentar com o cliente, entender qual é o pensamento que ele quer passar para as pessoas, todo o conceito mesmo daquela empresa para você criar um design diferenciado. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu julgo ter um design diferenciado, é o Thales Ramires. Ele tá, tipo assim, bombando aí, e merecidamente, porque os projetos dele são incríveis, e eu acho que é uma pessoa para vocês se
como se diz, inspirarem. Eu vou, provavelmente, talvez vocês já conheçam, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o perfil dele. Aqui. Ele tem um design muito bacana. Eu julgo que é um design diferenciado, tá? Aqui. Então, assim, é algo diferente que está chamando a atenção das pessoas. E merecidamente, porque realmente é muito bom. E uma coisa também, aproveitando falando dele, uma coisa que você também precisa ter em mente é você se atualizar, tá? Hoje o Motion, ele tá em alta, gente. Em alta total. Então, é muito importante você ir estudando as coisas, as tendências que vão aparecendo no design conforme os anos, tá? É muito importante isso, porque você vai estar sempre atualizado e inserido, né? Digamos assim, na sociedade do design. Beleza. Um design diferenciado. E, por último, você peça feedback ao cliente. Cara, o cliente ele quer ser ouvido. Não adianta. O cliente ele acha aquele termo de cliente sempre tem razão. Os clientes vão com isso na cabeça. Não adianta, gente. Só que, obviamente, nem sempre ele tem razão. Mas quando você quer fidelizar um cliente, é interessante você usar isso persuasivamente e ouvir o que ele tem a dizer. Ah, o que você achou do meu serviço? Você gostou? O que você acha que poderia melhorar? E etc. Então, você ouvir o cliente é muito legal. Até mesmo para você pegar depoimentos, né? Para você ter a prova social, que é um dos mecanismos para venda, né? Você ter prova social de que você faz bem aquilo que você promete, certo? E agora eu quero fazer um convite especial para vocês. Eu já vou abrir depois para perguntas, tá? Acho que eu vou abrir para perguntas agora e vou deixar o convite especial para o final. Então, se vocês tiverem perguntas, podem digitar aí no chat, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Pode ser de qualquer parte do que a gente falou. Se você tiver alguma dúvida, só sinaliza aqui, mesmo que não seja com a pergunta, para mim saber, senão eu vou dar continuidade. Aí, qualquer coisa também vocês podem tirar a dúvida depois lá no WhatsApp, tá? Enquanto digita, eu vou deixar rolando aqui a... Dá uma olhada no Behance. Ó, respondendo a pergunta aqui. O que você acha de investir em plataformas como Get Ninjas ou, por exemplo, vale a pena? Olha, gente, sendo bem sincera com vocês, eu nunca investi no Jet Ninjas. A minha experiência que eu tenho é com Idologos. E na época eu até consegui vender, tá, alguns projetos lá. Para mim foi o auge, porque consegui vender alguma coisa. Porém, eu acredito que você acaba mais perdendo do que ganhando com isso. Por quê? Vamos lá. Imagina o cenário de você iniciante aí, ou talvez você já tenha cliente, mas você vai lá e paga acho que é por assinatura, né, esse Jet Ninjas, que você não tem aquela certeza que vai vir projetos bons, qualificados para aquilo que você faz. Essa incerteza, para mim, é o que é o maior problema. Então, assim, pelo que eu já vi dessas plataformas,
costuma ser uns valores muito baixos e nada específico, tá? Então, assim, a venda, quanto mais específico, melhor. Por isso que eu falei para vocês que o segredo é a especialização. Então, quanto mais específico, mais chance de vender você tem. Então, na minha opinião, eu não usaria, tá? Já usei o Idlogos, mas hoje não usaria mais também, tá? Então, é isso, é o que eu penso sobre isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Galera, todo mundo está conseguindo ouvir? Que o Wesley falou aqui que no WhatsApp que ele não estava conseguindo ouvir. Alguém tem mais alguma pergunta? É por assinatura mesmo. Aí eu, particularmente, também depende do contexto, né? Se, no caso, para os clientes que você espera buscar lá seja interessante, que as plataformas, tem uma coisa interessante que deu a agregar. Você tem que estar onde o seu cliente está. Então, se o seu cliente está no Instagram, você vai estar no Instagram. Se o seu cliente está, sei lá, no Facebook, você vai ter que estar no Facebook. Então, é importante vocês terem essa noçãozinha, tá? Mas me falam se estão ouvindo certinho, porque uma pessoa falou que não estava ouvindo, mas eu não sei se... Aí, gente, eu vou fazer o convite para vocês agora, tá? Para a gente finalizar aqui a live. Eu queria fazer um convite para você, tá? Você que gostou da live. Um convite para você em janeiro, tá? Eu vou abrir uma mentoria, tá? Não vai ser uma mentoria grande, vai ser poucas pessoas, tá? Porque o meu objetivo com essa mentoria é justamente ter pessoas que eu vou acompanhar e vou ajudar a viver de design. Então, aqui, para você considerar essa mentoria, eu vou falar um pouquinho, tá, das minhas realizações até o momento, tá? Como eu falei para vocês, eu fundei a minha empresa em 2017, estabilizei o meu faturamento em 2018 e 2019, já lucrei 100 mil reais com design, tá? Sem sair do meu quarto, sem ter estrutura grande. Eu comecei com um computador mais ou menos, tá? Hoje meu computador é melhor, mas comecei com um computador mais ou menos. Consegui comprar um livro que eu sempre foi meu sonho e acredito que é sonho de muitos designers, que é o História do Design Gráfico. Esse livro custa mais de R$ 500 e consegui realizar isso com fruto do design, dinheiro do design, tá? Também consegui criar para grandes marcas, como eu falei para vocês. Criei para Quartzolite, Unimed, Brasility, Placo, iSolver, Terra Empresas. E um PC, conquistei, né, um PC muito bom para trabalhar com design. E por isso eu resolvi abrir isso e ajudar um grupo de pessoas limitado, tá? Vai ser exclusivo e limitado esse grupo. E ajudar você a 2022 começar diferente. Então, essa estrutura que eu falei para vocês aqui, ela é apenas o pontapé inicial. Para você colocar isso na prática, não é tão simples, porque surgem perrengues que vão ser específicos seus. Por isso que a minha experiência, eu estando do seu lado, eu vou conseguir agregar mais para você. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essa mentoria, tá? Em janeiro, tá bom? Você que se interessou, fica no grupo do WhatsApp, tá bom? Que aí eu vou falar mais coisas lá para vocês certinho, como vai funcionar essa mentoria, tá bom? E queria desejar para vocês ótimas festas, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Obrigada a todos que participaram da live, tá? Depois, se vocês puderem, por favor, deixem lá no WhatsApp o que vocês acharam da live, se vocês gostaram, quais foram os pontos que vocês mais gostaram, que mais mudaram a mentalidade de vocês, até para mim ter uma noção, tá, do conteúdo, se o conteúdo está agregando de fato. Então, galera, espero vocês em umas próximas lives, tá? Desculpe qualquer coisa, que eu estou começando aí a fazer live, ter mais, né,
essa disposição para fazer live, porque antes era complicado, timidez. Designer sabe bem o que é isso, né? Que designer é tímido pra caramba. Mas é isso, galera. Vejo vocês em 2022. E não esqueçam que eu vou deixar para vocês lá o meu grupo no Telegram, que lá tem bastante pessoas até, tem 200 e poucas pessoas. E lá também eu tenho os conteúdos bacanas para vocês, beleza? Então, eu vou encerrar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp, que eu vou estar respondendo, tá? Para vocês, beleza? E é isso.